Atenção! As grades são para evitar que o YouTube derrube o vídeo. Se quiser assistir o vídeo sem grades, faça um Pix de qualquer valor para ajudar o canal. Acesse o primeiro link da descrição. Cinco edições do Grande Prêmio da Áustria. A primeira prova foi em 64 e depois de 70 passou a ser uma corrida regular. O Grande Prêmio da Áustria, a 11ª etapa da Fórmula 1 desse ano, chegando exatamente na metade, serão 22 grandes prêmios. Essa é a corrida número 1068 na história desses 73 anos da Fórmula 1 no Red Bull Ring. Como disse a Mariana Becker, a casa da Red Bull, aí os dois setores para detecção de abertura da asa móvel, uma pista que tem velocidade máxima de 338 km por hora, uma elevação de até 63,5 metros para o ponto mais alto. Os pneus são exatamente a gama mais macia que foi oferecida para esse final de semana. O duro é o branco, é o C3, o C4 é o amarelo, é o médio, o C5 é o vermelho macio. Existe uma possibilidade, uma previsão de 70% de chance de chuva na hora da corrida. Não para esse final de semana, digo na sexta e no sábado, hoje e amanhã, mas para a corrida regular, a corrida principal no domingo, 70% de chance. Nós teremos agora a classificação. A corrida terá 71 voltas nesse circuito que tem exatamente 4.318 metros de extensão total da pista. O helicóptero vai mostrando algumas imagens, as câmeras mostram esse mar laranja que toma conta das arquibancadas. A torcida do Max Verstappen vem sempre em grande número, principalmente nessas corridas na Áustria, na Holanda, na Bélgica, tomam praticamente muito espaço nas arquibancadas e a gente fica na expectativa. Uma prova com 1/3 do número de voltas, e a chegada dessa corrida, a chegada da sprint vai determinar o grid de largada para a prova regular. E lembrando que a pontuação também é diferente, os 8 primeiros pontuam e não os 10 primeiros, e também com uma pontuação mais baixa em relação à pontuação regular. De qualquer forma, é uma prova muito importante, porque todos esses pontos acabam fazendo alguma falta ou ajudando na classificação final do campeonato. Estou aqui com o Max Wilson e com o Reginaldo Leme, que dá o seu... Agora já é boa tarde? Ainda não, faltam 2 minutinhos para dar boa tarde. Então dá bom dia, Reginaldo Leme. Um abraço, é um prazer estar contigo. Bom dia por 2 minutos, Sérgio, Max. Bom dia, Mariana. Bem-vinda seja aí de volta. Bom dia, Jandy. Muito legal. Bom dia você em casa. Agora nós vamos ver aquilo que a gente chama de verdade de qualificação, que era antigamente nas provas normais acontecem no sábado. Nós vamos ver essa, porque essa não define a corrida principal, define a corrida de amanhã, mas a corrida de amanhã, que quando foi criada a corrida sprint, quando foi criada, valia como classificação, vai continuar valendo para efeito de largada, mas para nós estatisticamente, né, para nós, e depois a Fórmula 1 se convenceu disso também, passou a ser estatisticamente o que vale é essa. Quem fizer a pole aí é que vai registrar uma pole a mais no campeonato, que tem o Leclerc com 6, Verstappen 1, Pérez 1, Sainz 1. É isso aí, Max Wilson está aqui ao meu lado, grande Mad Max Wilson. Verstappen foi o mais rápido, 1:06.302, mas pouco menos de 0,2 do tempo o Charles Leclerc foi segundo.
Tá dando a impressão, nós temos da primeira posição até a 10ª posição, todo mundo no mesmo segundo, tá dando a impressão que vai ser bem animada essa classificação. Bom dia, ainda é bom dia? É, 11h59. Eu sei que você tá morrendo de fome. Um grande abraço pra você, meu querido amigo Mad Max Wilson. Bom dia, Sérgio, Regi. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Agora já é boa tarde, meio-dia já aqui no meu relógio. E realmente uma classificação muito importante. E como você falou, a Red Bull andou muito bem pela manhã, mas a Ferrari muito próxima. E a disputa aparentemente vai ser entre Leclerc e Max Verstappen mais uma vez. E a grande expectativa, né, Sérgio, é ver se a Mercedes confirma o desempenho que teve no último Grande Prêmio de Silverstone e consegue ali, quem sabe, andar entre os carros da Red Bull e Ferrari. Lembrando que o Russell foi terceiro e o Hamilton quinto colocado nessa primeira parte do dia de hoje, nesse treino livre 1. E agora já estamos com a regressiva do Q1, 18 minutos que vão determinar os 15 que vão avançar para o Q2. Você está vendo aí o Sérgio Pérez. Serginho. Mariana Becker. Lembrando que o Lando teve que trocar de motor, tá? Mas como ele voltou para um motor que já fazia parte do pool, um motor antigo, um motor velho dele, ele não vai sofrer nenhuma consequência, né? Diferentemente do Valtteri Bottas, que vai largar lá de trás no grid. Isso aí, eu ia exatamente completar a informação, mas a Mari, mais rápida que eu, sacou no gatilho. O Bottas vai trocar várias coisas e por isso larga lá do fundo do grid. E eu tive um problema aí no meu microfone aqui no início da transmissão e queria dar um bom dia especial para Mariana Becker. Bom dia, bem-vinda de volta, é um prazer ter você aqui com a gente, Mariana. Ai, guris, muito obrigada. Obrigada, tô contente de estar de volta também. Um beijo para vocês. É isso. Verstappen lidera o campeonato com 181 pontos, Pérez é segundo com 147, Leclerc terceiro com 138, o Sainz é quarto com 127. Os 4 primeiros colocados no campeonato mundial. Leclerc aí abrindo a sua primeira volta rápida. O melhor tempo no treino livre foi 1:06.3 do Max Verstappen. Vamos ver agora essa primeira volta de qualificação do Leclerc. Corrida sprint que aconteceu na Emília-Romanha, o vencedor foi o Max Verstappen. Foi ele que venceu aquela prova sprint na Emília-Romanha. O grid de partida teve o Verstappen, o Leclerc, Pérez e Sainz, Norris e Ricardo. Só pra gente lembrar. E na classificação, o Verstappen marcou um 27.999. Na sua melhor volta, foi um fim de semana com a pista limpa lá na Emília-Romanha, em Imola. O Leclerc vem para a conclusão da sua primeira volta, mas quem vem voando baixo é o Carlos Sainz, que já faz os 2 melhores primeiros setores. Leclerc tem o melhor terceiro setor, o Sainz tem o melhor primeiro e segundo. Vamos ver se ele confirma o terceiro e rouba também do Leclerc esse setor. Ele vem para a volta ideal, faz ali um bom contorno, vem para a linha de chegada, assume a ponta 1.6363. Ainda não é o melhor o tempo do final de semana, que é 1.6302 do Max Verstappen. Embora a diferença dele para o Leclerc é bastante grande, né? Praticamente 4 décimos de segundo numa pista que o tempo de volta é o menor do calendário da Fórmula 1. Você está ligado aqui no Band Esportes, acompanhando as emoções da Fórmula 1 nessa classificação para a corrida sprint. Subiu ali o álbum para a 5ª posição, o Guan Yu Zhou, que sofreu aquele acidente gravíssimo. Mas, olha, a gente mais uma vez bate na tecla de que a Fórmula 1 pode ter os erros que tem, aí isso é normal. As organizações esportivas, elas cometem erros, cometem acertos. Agora, uma coisa há de se chamar a atenção, a segurança de um carro de Fórmula 1 hoje é uma coisa que não dá pra gente falar absolutamente nada do que aconteceu com o carro do Guan Yu Zhou. E a volta do Carlos Sainz deletada por exceder os limites de pista. Mas isso vai acontecer muito. Desculpa, Marcos. Isso vai acontecer muito, porque na Fórmula 2 teve várias voltas deletadas. São 3 curvas, pelo menos, que eles estão observando rigidamente. Fórmula 2 que o Drogovic larga na 5ª posição e o Enzo Fittipaldi em 14º.
Isso na corrida principal. Agora, o que eu falava aqui em relação... olha, o limite de pista foi excedido exatamente aí na última curva, né? Na curva da vitória, ali na entrada muito da próximo, viu, Sérgio? E agora essa imagem de fora... Puxa, no milímetro ali se saiu, hein? Se saiu a roda de trás. Mas a roda de trás acho que ficou. A segurança dos carros da Fórmula 1 hoje há de se ressaltar. É muito grande, né? Muito grande. Mesmo quando uma das partes mais importantes da segurança do carro, que é o Santo Antônio, tenha falhado como falhou da Alfa Romeo do Joe, mas graças a Deus o halo foi lá e salvou o que poderia ter sido um acidente. Santo halo, eu falei tão mal do halo quando o halo foi lançado. Aliás, acho que ninguém gostou, né? Porque esteticamente a gente agora está acostumado, mas naquele primeiro momento foi quase que uma agressão estética ao carro, né? Mas, poxa vida, que coisa maravilhosa que é o halo. Quantas vidas e quantos acidentes já salvou. O Alonso agora faz um 6.7 e o Guan Yu Zhou é uma prova viva disso, né? E uma coisa... Um 651. Sem dúvida, o Santo Halo foi mais forte que o Santo Antônio, né? Porque o Santo Antônio também não pode acontecer aquilo, não pode. Para tudo, Regi, faz essa foto aí, Schumacher em primeiro e Magnussen em segundo. Que legal, hein? Muito, muito bom. Serginho. Não deu nem tempo, o Leclerc foi lá e falou, sai daqui, rapaziada. Fala, Mari Becker. Todo mundo se reposicionou, né, em relação ao halo, né? Todo mundo que falou mal do halo. E ele estava falando aqui com a nossa equipe ontem, ele disse... a Ju perguntou para ele, falou, pô, você lembra o que você falou quando teve o halo, né? Que ele criticou. Ele falou, não lembro. Disse que era coisa que você disse que era a coisa mais feia que já tinham posto num carro de Fórmula 1. E ele começou a rir, ele disse, salvou a minha vida, mas eu ainda acho que é a coisa mais feia que já botaram no carro de Fórmula 1. Salva a vida, isso que é importante. É isso aí, santo halo, como bem falou aqui o nosso mestre Reginaldo Leme. O interessante é que, honestamente, comigo agora, eu não consigo ver um carro sem o halo. Sim. Um carro de Fórmula sem o halo. Para mim é absolutamente normal. Sérgio, os 4 primeiros, todos eles com motores Ferrari, hein? Fumaça laranja. Danado, ali é fumaça. Fumaça laranja que a rapaziada ali das arquibancadas está fazendo, aqueles sinalizadores, né? O Max veio para a pista, todo mundo acendeu ali o sinalizador. Red Bull em casa, o Max Verstappen correndo em casa. O Max, na verdade, ele é belga e corre pela bandeira holandesa. Mas ele tá aí na Áustria, que é, digamos assim, o quintal da casa dele, né? Onde ele se diverte, é o parquinho dele, porque é a sede da Red Bull. 4 vitórias nessa pista. Grande dominador. Já vem atrás do tempo do Leclerc. E o Pérez acaba de fazer o melhor primeiro setor. Russell sobe para a 4ª posição. Olha a torcida do Verstappen, sempre nessa mesma arquibancada, que foi abaixo em 2019 naquela disputa espetacular entre ele e o Leclerc pela liderança. Ele já baixa 1/10 do tempo do Leclerc, os últimos vencedores. Alonso agora assume 1:06.1, mas o Max vem para derrubar esse tempo. O Pérez já faz o melhor primeiro setor também. Eu acho que o Verstappen passou dos limites de pista ali, viu? Ele acaba de fazer o melhor tempo. Passou um 6.0, é o melhor tempo do fim de semana, e a gente fica na dúvida ainda se passou o limite de pista. Mas os últimos vencedores nessa pista, em 2016 o Hamilton, 2017 Bottas, depois Verstappen em 18 e 19, o Bottas em 20 e o Verstappen em 2021. Deletado. Foi deletado. No momento que o engenheiro estava comunicando a ele, inclusive. As últimas pole positions dos que estão na pista, em 2014 foi o Massa o pole position, depois 2015 Hamilton, 2016 Hamilton, aí o Bottas tem 2 também em 17 e 18, o Leclerc tem uma em 19, 2020 Bottas e 2021 Max Verstappen. Hamilton aí errou, já na aproximação, não conseguiu se aproximar da tangente ali, pegou a parte um pouco mais suja e foi para fora da pista na sua primeira tentativa. Primeira não, ele já tem uma volta que é quase 1 segundo mais lenta do que a do Pérez. O Lando Norris cometendo o mesmo erro que o Hamilton. Isso às vezes, Sérgio, a mudança de vento pode fazer com que o ponto de frenagem tenha que ser antecipado um pouco.
e tanto o Hamilton quanto o Norris erraram no mesmo ponto do circuito. E o Magnussen vem para mais uma tentativa e melhora seu primeiro setor. Olha, no sábado nós vamos ter, no sábado e domingo, 2 provas da NASCAR aqui. A Xfinity vai ser sábado a partir de 6h30 da tarde, com a narração do Sérgio Lago, comentários do Lipe Paiga, e a NASCAR Cup Series domingo às 4 da tarde. Portanto, às 6h30 no sábado e às 4 da tarde domingo, a NASCAR ao vivo e exclusivo aqui no Band Esportes. Tem Hamilton aí no mínimo para segundo tempo, hein? É uma boa volta que vem o Hamilton. Passou e assumiu a ponta 16079, Reginaldo Leme. E olha, muito próximo está o Pérez, que já estava próximo do Verstappen. Então o Hamilton passou ali por centésimos, né? Por 35 centésimos. Mandando um abração aqui pro Carioca, lá na Pousada Grimaldi, no Rio Grande do Sul. Carioca, seu amigo, mandando um abraço aqui, Reginaldo Leme. Seu não, nosso amigo Carioca, mandando um grande abraço lá na Pousada Grimaldi, lá na Serra Gaúcha. Tá aguentando friozinho, né? Tá frio pra burro por lá. Grande abraço pra você, Carioca. Não tem problema, ele sabe lidar com o frio. Olha, com aquela volta anulada do Verstappen não tem tempo ainda. Claro que tem muito tempo para ele dar essa volta ainda, mas já menos de 7 minutos ele teve a volta anulada. Você vê ali exatamente os que estão eliminados ou estariam eliminados nesse momento: o Gasly, o Ricardo, o Vettel, o Verstappen e o Latifi. Alexander Albon, que sofreu também uma batida dura, digamos menos espetacular do que foi a do chinês Guan Yu Zhou, mas foi dura. Pula agora para o 8º Alexander Albon. Ele cravou 1.6.511. Olha o Ricardo agora melhorando sua volta. Ricardo deu uma melhoradinha, né? Chegando na última curva, que é onde é muito importante ali a questão dos limites de pista. E pula para a 12ª posição. 11ª, desculpa. Norris é 13º, Ricardo é 11º. Temos Hamilton, Pérez e Alonso, Leclerc, Russell e Sainz, Mick Schumacher, depois Ocon, Magnussen, Bottas, Ricardo, Zhou, Norris, Latifi, Stroll, Albon, Tsunoda, Gasly e Vettel. E o Verstappen já vem com o melhor primeiro setor. Todos estão equipados com pneus macios. Aliás, os pneus, esse fim de semana, tá tudo liberado. Tudo liberado. E é importante que o Verstappen fechar uma volta, né? Que nesse momento ele está na última colocação, que a única volta que ele fez foi deletada. Já faz seu o melhor primeiro setor do Q1 até o momento. Olha só o quanto ele já baixou, Sérgio. Pelo amor de Deus, já botou 7 décimos no segundo setor. Isso em relação ao Latifi, o tempo do Latifi, que tá 1 segundo ali. No caso, o Norris, né? Que é o cara que tá na zona de corte ali. Ficou dentro dos limites de pista ali, então vai fazer sua melhor volta. 1.5. Veio só para assumir a ponta e botar o sarrafo na casa de 1.5. A torcida. E o mini torcedor gostou ou não gostou? Sainz agora. Sainz 1.5660. Ele tomou o gostinho, o Sainz, hein? Olha o Leclerc. E o Leclerc faz 1.5419, nos dando aí uma impressão que o treino vai ser animado. Sexta-feira para deixar todo mundo animado. Olha aí, tem 2 Ferrari, tem 2 Red Bull, tem uma Mercedes ali no meio, tá faltando o Russell que vai pular para lá e o Alonso que tá andando muito bem. Não vai brigar pela pole, mas vai estar bem. Vê o Vettel aí que é o último colocado, mas está fazendo volta rápida agora. Tem a 20ª posição, o Vettel, ele marcou um tempo de 1.7.4. No Stroll, companheiro de equipe, tem 1.7.1. Vettel por enquanto está entrando. Mas vai ficar com um tempo que ainda corre risco. Ele passou e não entrou, ficou na 17ª posição. Ainda tem aí um pouco menos de 4 minutos para que os 15 mais rápidos avancem para o Q2. Norris está em 8º e o Ricardo ficou ali na 15ª posição, ficou na bolha.
Isso que o Norris praticamente não treinou na primeira sessão e única sessão que tivemos até agora. Realmente muito bom o tempo do Norris. Agora impressionante o tempo das Ferraris, né? Muito bem, né? Leclerc e Sainz. E olha, a gente falou do Mick Schumacher, como um resultado bom ajuda, né? Mais uma vez na frente do Magnussen, na 9ª colocação. Muito bom resultado do Mick. Ver o que aconteceu com o Albon. Deve ter passado dos limites de pista. Já quase passou aí. Acho que passou. E numa maneira até diferente, né? Ele foi fazer uma tomada um pouco a mais do que devia, porque normalmente os pilotos estão saindo do limite de pista na saída da curva da vitória e não entre a penúltima curva e a última curva na zona de frenagem. Ele tinha um tempo que já garantiria ele entre os 15 primeiros, mas agora foi lá para 20º. Tem que fazer uma volta boa. Mais uma vez explicando que em Spielberg será disputada pela segunda vez nessa temporada essa classificação sprint. A primeira lá em Imola, lá na Emília-Romanha, Max Verstappen venceu. Na sexta, hoje, são realizados treinos livres, já aconteceu um, e a classificação no formato normal, Q1, Q2 e Q3, para decidir o grid da sprint. E que essa corrida sprint vai ser disputada no sábado após um segundo treino livre e dará a seguinte pontuação: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em 2021, só os 3 primeiros pontuavam e a pontuação era baixa, era 3, 2, 1. Esse ano aumentaram a pontuação, aumentou o número de pilotos que recebe a pontuação e, obviamente, deu um fôlego a mais para essa corrida sprint, uma expectativa a mais para a corrida sprint, que passa a ser também uma corrida que é alvo de desejo, não só para a classificação, mas para a soma de pontos, que é muito importante. A motivação maior para os pilotos, né, Sérgio? Pontuarem, buscarem alguns pontos, né? Então o risco agora tem uma recompensa um pouco melhor, que é o que não acontecia no passado. E o Joe agora acaba de fazer seu melhor primeiro setor, precisa melhorar aí para tentar passar para o Q2, ele que colocou seu carro na última etapa no Q3. E o vencedor da sprint vai ser o pole position na corrida regular, que vai acontecer domingo, 71 voltas. Você vai acompanhar essa prova, vai ter uma apresentação especial da Band, vai ser a partir de 9 da manhã, a nossa abertura, e às 10 da manhã teremos o Grande Prêmio da Áustria. Fala, Maria. A gente contando um fim de semana como esse, com sprint, são 34 pontos em jogo, se a gente contar também com a volta mais rápida. E são exatamente 34 pontos que separam Max Verstappen do companheiro de equipe dele, segundo colocado do Mundial. E o que acontece é que ainda no desempate, o Max Verstappen tem vantagem porque ele tem mais vitórias. Ou seja, mesmo que ele não pontue aqui e que o mexicano consiga todos esses 34 pontos, o Max está mas ainda está na liderança do Mundial, saindo da Áustria. Muito bem, o tempo do Q1 acabou. Lembrando que a pole de hoje é a pole que vale para a estatística, né? Quem cravar hoje o melhor tempo vai largar na sprint na frente. A sprint vai decidir o grid da próxima corrida de domingo, mas a pole sai hoje, para termos estatísticos. Vettel está entrando, hein, até agora, hein? E o Ricardo ficou de fora mais uma vez. Mais uma vez, o Stroll também de fora, o Latifi já passou de fora. Vamos ver a passagem do Guan Yu Zhou. Não entrou o Vettel. O Vettel fica na 17ª posição. Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, dobradinha da Ferrari. Depois Red Bull, Alonso com Alpine, Mercedes com Hamilton, Pérez Red Bull, Mercedes com Russell, McLaren com Norris e os 2 carros da Haas, Magnussen e Mick Schumacher. A Alfa que sobrou foi ali a do Bottas, porque o Guan Yu Zhou também não conseguiu a sua classificação. E o Ricardo ficou de fora por 0,02 de segundo. 2 golpes duros em 2 finais de semana seguidos pro Ricardo, né? O rádio do Ricardo agora. Okay, Daniel, that is P16, I'm afraid. We'll box this lap.
Engenheiro do Ricardo dizendo a posição dele, a gente vê o Ricardo extremamente desmotivado, né, Sérgio? Ele não contestou, não... Putz, assim, é triste ver a fase que esse piloto vem passando. Eu, pelo menos, venho torcendo para ele se recuperar, mas até agora não está acontecendo. Aliás, a McLaren vem nessas últimas 2 corridas, para a prova passada e nessa, meio que numa decrescente, né? Descendente, né? A McLaren, eu acho que é um exemplo de algumas equipes que estão oscilando muito de bons resultados, bons finais de semana com finais de semana ruins, né? Isso a gente vê a McLaren tendo esse tipo de situação. A própria Haas, Alfa Romeo, a Alpine também vem bastante inconstante. A AlphaTauri é outro exemplo disso, né? Na verdade, somente as 2 primeiras equipes e a Mercedes que tem sido mais consistente ao longo da temporada, e o Russell aí que ficou na 7ª colocação. Olha, se estão mostrando um replay, é o Lando Norris que acabou errando ali. O Russell estava bem próximo da zona de frenagem quando o Norris veio numa volta rápida. Pode ter investigação aí. Vamos ver o Sérgio Pérez, o que aconteceu? Ah, será que passou dos limites de pista ali também? Acho que o Vettel teve a volta deletada, hein? Embora nessa curva 1, eu não sei se eles estão deletando o tempo da volta passando os limites de pista na curva 1. Vamos ver. I'm afraid we're out, Sebastian. Yeah, so... Oh, man, that's painful. Bom, o Vettel dizendo que é doloroso ficar de fora do Q2 mais uma vez. Ele já não passou por Q2 na última corrida, só que nessa etapa, Sérgio, ele ficou, agora classificação, ele ficou na última colocação. Deixa eu falar uma coisa, é triste ver o Vettel na última posição. O cara, ele é um talento, ele é um cara 4 vezes campeão no mundo. Eu fico me perguntando o que pode estar acontecendo com o Vettel. Sinceramente, a equipe não ajuda, mas pô, o que está acontecendo com ele, né? Vamos lembrar o seguinte, o Stroll também não está bem, né? O carro não está bem, ou seja, o carro da equipe não é bom. Você vê, em classificação até agora, é 7-1 a favor do Vettel, 7-1 contra 1 do Stroll. Aliás, é 7-1 porque o Stroll e o Hulk correu 2 corridas. Então, por isso que só tem 8 aí, embora seja a 11ª etapa. A 2 agora, né? Que o Stroll vai largar na frente. Agora a 2. Ver a comparação ali da curva 3 entre o Bottas e o Zhou, os 2 companheiros de equipe da equipe Alfa Romeo. O Bottas consegue frear um pouco mais tarde na curva 3 e mesmo assim não perde nenhum tempo, nem na velocidade mínima e nem na saída da curva, e somente na curva 3 ele é 12 centésimos mais rápido que seu companheiro de equipe. O Bottas, né, que foi 11º no Q1 e o Zhou somente 18º. E aí a volta do piloto chinês Guan Yu Zhou, que está indo lá para pesagem. Nesse momento a umidade está em 34%. Serginho. Vamos com Mariana Becker, já confiro temperatura de pista e ambiente. Fala, Mari. A gente estava esperando para esse fim de semana, mas parece que ainda vai ficar para um pouco mais tarde um anúncio do namoro que tem, né, entre a Porsche e a Red Bull, né, e fala-se também da Audi com a Alfa Romeo, né, antiga Sauber. O que a gente acha, na verdade, essa demora está acontecendo porque precisa fechar, afinal de contas, as determinações para 2026 técnicas, esportivas e financeiras. Isso precisa ser anunciado para que as montadoras possam, afinal de contas, anunciar as suas novas parcerias. Mas a Volkswagen já deu sinal verde para as duas, tanto para a Audi quanto para a Porsche. A gente só estava esperando esse anúncio. Eu achei que fosse ser aqui, mas por enquanto ainda nada. No entanto, estamos de orelhas em pé. De fato, Mari, estava programado para acontecer nesta semana. Aí, 2 dias atrás, é que eles falaram que não, vamos esperar um pouquinho, que falta alguma coisa de acerto. Bom, essa volta dele foi deletada, a anterior foi do Stroll, né? A anterior foi na curva 1 e essa foi na penúltima curva. Não, essa é a última, é a volta também do Vettel. As duas foram a mesma curva. Os pilotos da Aston Martin, só que o Stroll ainda tinha um tempo computado, mas se foi deletado, que não vai mudar o número para ele, ele era apenas o 17º. Exatamente. Ficaram de fora o Ricardo, o Stroll, o Zhou, o Latifi e o Vettel.
Temperatura da pista nesse momento 36 graus e a temperatura ambiente na casa dos 19 graus. Estamos acompanhando a classificação e você vai curtir todas as emoções da Fórmula 1 neste sábado aqui no Band Esportes e também na Band. Você vai acompanhar logo de manhã cedinho, nós estaremos com o TL3, bem cedinho pela manhã. Aliás, TL2, TL3 é porque é a força do hábito no sábado, né? É TL2, 7h20 da manhã nós estaremos no ar, às 7h30 já com o segundo TL. E a categoria Sprint, a Fórmula 1 na corrida Sprint, vai começar às 11h30 da manhã deste sábado com transmissão da Band e do Band Esportes. Domingo nós teremos a partir de 9 da manhã a transmissão, uma pré-hora de 1 hora com muito conteúdo, muitas reportagens, as opiniões, imagens para você da Áustria e às 10 da manhã a largada da 11ª etapa, Grande Prêmio da Áustria, essa 11ª etapa que marca a metade do campeonato de 2022. Max Verstappen na pista, ele tem o terceiro tempo, fez o terceiro no Q1, né? Vai partindo agora para o Q2 na regressiva dos 15 minutos. Primeiro a sair, hein? Primeirão. Ele pegou trânsito, né? No Q1, está querendo fazer pelo menos uma volta agora sem trânsito, se bem que normalmente essa primeira saída não é a definitiva. Normalmente eles deixam para uma segunda saída, faltando lá 5 minutos. Mas ele já está se precavendo contra o trânsito que atrapalhou no Q1. Olha, o Toto Wolff garantiu a permanência do Hamilton na próxima temporada, quer dizer, ele já está garantido para 2023, mas mesmo depois da próxima temporada ele já garante a permanência de Lewis Hamilton, que havia aí toda uma ideia de que o Hamilton poderia parar de correr e tudo, e o Toto pelo menos declarou que o Hamilton segue com a equipe. Isso a partir de 2024 também? 2024, nossa. Exatamente. Eu imagino sobre isso, tenho uma opinião. Se o Hamilton tivesse sido campeão ano passado, ele poderia até estar fazendo agora o seu último ano. Como ele não conseguiu e esse ano não vai conseguir, certamente ele vai continuar. Ele vai continuar até ganhar esse 8º título. Ou não, né? Se conseguir ganhar, né? Mas já com 37 anos de idade, né, Regi? Não, mas eu tenho certeza que a ambição dele é essa. Não tenha dúvida. Se a Mercedes voltar a ser a Mercedes, você vê que nem chegou a voltar ainda e você já vê pelo que ele fez em Silverstone. 12 minutos. E temos aí 15 pilotos que vão disputar as 10 próximas posições para o Q3. Verstappen vem com o melhor segundo setor. Voltas cronometradas aí do Leclerc, do Verstappen e do Sainz. O Leclerc passa, faz 1:57,74. Verstappen agora faz 1:55,68. Temos Verstappen, Leclerc e Sainz. O Russell vem numa volta boa agora também. Passou e foi para segundo, Russell. Boa volta. O primeiro e o terceiro melhores setores. E agora vem o Hamilton. Olha o Hamilton 1:05,538. Ninguém apostou no Hamilton para pole position. Pois é. Que legal as Mercedes ali lutando de igual para igual com os carros da Red Bull e também da Ferrari. Ainda vem quicando um bocado, mas é um kick controlado, digamos assim, né? Dá para controlar, né? Tem que ser controlado mesmo, porque daqui a pouco, se tiver muito kick, a penalização vai cantar. E dentre os 6 primeiros, né? Os 2 carros da Red Bull, as 2 Ferraris e as 2 Mercedes, quem está um pouco afastado é o Pérez, está 9 décimos do tempo do Hamilton. E dali até do primeiro ao quinto é apenas 3 décimos do segundo. E agora um replay do Lando Norris. Deu uma errada ali, ó. Nossa, brita. Passou longe. Quase foi na brita. Ele passou longe ali do ponto de frenagem, né? Pérez errou também.
Talvez isso explique porque ele está quase um segundo. A pole position errou na mesma curva que o Norris. É uma curva em descida, né, Sérgio? O ponto de frenagem ali, de acordo com a direção do vento, acaba mudando um pouco. E é por isso que às vezes você tem 2, 3 pilotos errando no mesmo ponto de circuito. São 3 pontos de frenagem forte. É muito difícil acontecer isso hoje, se encontrar isso hoje num circuito de Fórmula 1. São 3 fortes em um total de 5. São 3 fortes nas curvas 1, 3 e 4. Estamos aí a menos de 10 minutos para o final. Hamilton, Verstappen, Russell, Leclerc, Sainz e Pérez, Ocon, Gasly, Norris, Tsunoda, Albon, Magnussen, Mick Schumacher, Alonso e Bottas. E não se preocupe se você ligou a televisão agora e viu aquela fumaça, não é incêndio não. É a turma laranja, com a fumaça laranja em homenagem a Max Verstappen. E obviamente a torcida muito animada, muito empolgada. Boa volta do Ocon, boa volta do Albon. O Albon agora está em 8º, o Ocon em 6º. O que houve aí com o Lando? Agora é na curva 1, vamos ver o que aconteceu com ele. Errou, perdeu a traseira ali. Tá difícil a situação da McLaren, hein? O Ricardo já ficou de fora e o Norris não conseguiu fazer uma volta rápida até agora. E tá me lembrando aqui o Sabino mais uma vez, que é bom a gente sempre ressaltar, que o Bottas, nesse momento ocupa a 14ª posição, ele larga na última posição do grid. Olha a função da troca de componentes do motor. Vamos ver se o Hamilton consegue superar a sua própria marca, que é de 1.5.538. Tudo indica que sim, ó. Acabou de abrir a asa. 4. Melhorou um pouco seu tempo. Hamilton abaixou quase um décimo, ou mais ou menos um décimo, 1.5.475. E não foi bem no terceiro setor. Hamilton tem 103 pole positions na carreira. A última foi na Arábia Saudita, em 2021, na prova do ano passado. E a primeira pole dessas 103 aconteceu no Canadá em 2007. O Hamilton conquistou mais um recorde na carreira dele, o único piloto a liderar corridas em todas as temporadas da vida dele. Ele conseguiu isso exatamente quando liderou por poucas voltas. 8 voltas. Agora vai para 6 por 8 voltas, né, RG? 8 GP voltas. de Silverstone. Mas ainda falta ele vencer, né? Ele também nunca deixou de vencer. Exatamente. Mas está difícil vencer, mas parece que está chegando perto. Olha o Mick Schumacher agora pulou para a 6ª colocação. Excelente volta do Mick Schumacher e ele foi 2 milésimos mais rápido que o Kevin Magnussen, seu companheiro de equipe. Olha o que um bom resultado faz, né, Sérgio? Aí a câmera mostra o Gunter fica com aquela cara de malvadão, cara de mas super por dentro malvado. Tá cheio de orgulho dos cheio meninos. de orgulho. Pérez é o 8º, 1.6.273. O Albon é que está na zona de corte, o tempo é 1.6.476. Vamos ver se o Bottas supera. Superou, mas está ali na zona de corte, 1.6.319. E o Alonso, que fez aquilo tudo no Q1, ficou como o 4º tempo, está fora e não está com uma boa volta. Está entrando por 1 décimo agora. Está fazendo a sua melhor volta agora, Serginho. o Alonso. Pérez é o 10º. Fala, Mariana Becker. O Mick e o Alonso foram 2 dos pilotos que reclamaram bastante em relação à direção de prova, a clareza na hora da disputa de posição na curva. Depois que o Mick teve aquela disputa que, na verdade, foi épica, né? Foi cinematográfica com o Max Verstappen. E os pilotos reclamam, falam, afinal de contas, o que vale, né? Quais são o que está valendo? Não está mais tão claro e os pilotos estão reclamando bastante disso. Talvez hoje eles consigam alguma definição da direção de prova, mas houve muita reclamação depois de Silverstone. Eu acho que essa reclamação ela só vai acabar quando os pilotos realmente formarem uma união, né? Quando eles se unirem de verdade e aí instituírem um cara que, me desculpe, não pode ser o George Russell, porque ele é muito novo ainda para ser o representante dos pilotos. Tem que ser um cara como o Hamilton, o Alonso, o Vettel, o Bottas, pessoas com mais experiência. Quando houver uma união e uma pressão dos pilotos,
coisa que eu acho que dificilmente vai acontecer, porque existem interesses ali e eles são, digamos assim, manobrados também pelos chefes de equipe, pelos donos de equipe, mas eu acho que só quando houver isso, porque cada prova é um critério, cada prova é uma situação, cada momento do circuito é uma situação, né? Então, em Silverstone está acontecendo várias saídas de pista, vários excessos de limite, ninguém foi punido. Nessa prova agora da Áustria, aí já tome punição para tudo que é lado, o caderninho tá aberto, todo mundo com a caderneta escolar lá. Aí começa a colocar ordem no. Pois é, mas aí na prova seguinte pode ser que não aconteça. Não, então é uma essa inconsistência, difícil, né, Sérgio, é muito ruim. E a pergunta que os pilotos deveriam fazer é o seguinte: por que o regulamento não foi cumprido? Pronto. Não tem mais nada, e caberia uma explicação da direção de prova. O Pérez trocou o capacete. O Pérez está fora do Q3 até o momento, ele teve uma volta deletada, depois cometeu um erro, ele reclamou bastante do carro, mas realmente muito ruim, na minha opinião, o que aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra. Menos de 5 minutos e temos aí Hamilton com 175, o melhor tempo do fim de semana até agora. Lando Norris vai abrir uma volta rápida, né? Falta um pouco mais de 4 minutos. Ele que não tem nenhuma volta boa até o momento. Deixando a distância para o carro da frente ali para não pegar trânsito. O tempo projetado aí para cair fora é 1:06.2. É porque o Bottas tem 1:06.3. Estamos no Q2, classificação da sexta-feira. O cara em casa, de repente, liga a televisão. Classificação, rapaz, hoje é sábado. Não. Hoje é sexta ainda. Amanhã tem a sprint e depois de amanhã nós teremos o Grande Prêmio da Áustria. O Norris caminhando para tirar o Bottas. Que vai largar de último, né? De qualquer maneira. Deu uma erradinha pequena ali, mas ainda vendo uma volta boa o Norris. Vamos ver essa parcial agora. Epa, agora errou de novo. Já está acima ali da... Acima. Foram 2 erros consecutivos ali. O Leclerc acaba de fazer o melhor tempo, Sérgio. 1:05.287. Até agora... O Sainz também subiu, hein? Até agora, no Bahrein, nós tivemos o Leclerc como pole. Na Arábia Saudita, o Pérez foi o pole. Na Austrália, Leclerc. Emília-Romana, Verstappen. Miami, Leclerc. Espanha, Leclerc. Mônaco, Leclerc. Azerbaijão, Leclerc. Canadá, Verstappen e Inglaterra, Carlos Sainz. E o Ocon pula para a 6ª colocação à frente do seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. O que mais fere, né? O que mais machuca o Leclerc, que é quatro corridas seguidas na pole em que ele não venceu. Sendo que 2, além de não vencer, nem pontuou, nem terminou a corrida. Olha, o Pérez está fora por enquanto, ele é o 11º. O tempo do Norris foi deletado, passou a ser o 15º agora o Norris. Agora praticamente sem tempo, vai ser difícil ele, com esse 1 minuto e pouco aí, ele vai conseguir abrir uma volta, mas se o carro não andou até agora... Ele já tinha cometido um pequeno erro nessa curva e passou longe ali da zebra interna. Vamos ver o rádio dele. I'm scared to hit the brakes. I know, mate. I know. I don't need to focus on any exit. I just need to focus on not going straight out. Nós está dizendo que está com um pouco de receio, um pouco de medo de frear. Não sei se está tendo algum problema ali, se o pedal do freio pode estar um pouco baixo. Realmente é muito perigoso se isso estiver acontecendo. Final de semana até o momento muito complicado para a equipe McLaren. Ele teria chance, né? Porque o pneu tem só 2 voltas. Ele teria chance de entrar. E o Hamilton faz o melhor primeiro setor. E o Albon agora vem melhorando sua volta. Deve pular ali, para quem sabe, entre os 10 primeiros, que seria um resultado excelente para a Williams. 2 corridas consecutivas, colocando pelo menos um carro no Q3 e passou dos limites de pista ali, se eu não estou enganado, Sérgio Maurício. Eu também achei que passou.
De qualquer forma, ele ocupa a 10ª posição, é momentânea. Vamos ver se a direção de prova referenda essa posição dele, o tempo de 1:06.230. O Pérez vai tirar dele de qualquer forma. Olha, o Magnussen agora empurrou agora. O Magnussen empurra ali o Pérez para a 12ª posição. É agora ou nunca, porque são 15 segundos. Ele vai lutando contra o relógio e contra o seu próprio tempo. Não vai ter tempo de abrir outra volta o Pérez. Então é essa volta aí, ó. E ele passou dos limites de pista ali no lugar que o Norris fez a mesma coisa e foi deletada a volta dele. Gasly em 10º. Pérez vem para entrar. Ele entra em 6º. Agora, se passou do limite de pista ali anteriormente, a direção de prova vai dizer já já. Cara do Christian Horner foi de alívio. Alonso é o 9º colocado. E não faz uma volta boa, Alonso. Pelo menos não fez um bom segundo setor. Fez o seu melhor primeiro setor, mas não um bom segundo setor. Ele passou e ficou com o tempo que tinha o Alonso, 1:06.082. Norris está fora, a direção de prova não se manifestou, então valeu a volta do Pérez. Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell e Pérez, Magnussen, Ocon, Alonso e Mick Schumacher. Os 2 carros da Haas nas 10 primeiras posições e os 2 carros da Haas estão no Q3. Muito bom o resultado e o Norris não conseguiu dar uma volta rápida, né? Ficou a 19 segundos, obviamente, porque não completou uma volta rápida. Os 2 carros da AlphaTauri também fora. Bom, não deu para entender o que o Tsunoda falou, mas deu para ver que, como sempre, ele perde a paciência dentro do carro, sempre fala de uma maneira extremamente agressiva com a equipe, que não é nada bom, Sérgio. Você pega uma situação difícil, se só faz com que ela fique ainda pior. Ele ali errou na curva 1, na aceleração, um erro dele, né? Um 5:287, melhor tempo do fim de semana até agora com Charles Leclerc. A gente está revendo a volta do Norris, era naquela última volta, né? Ele acabou saindo fora, limite de pista excedido e o Norris fora, portanto. Norris em 15º e o Ricciardo em 16º. A fila 8 é todinha da McLaren. E o Gasly que foi pego ali para pesagem, né? E não passou por 9 milésimos. Gasly ali desolado, né? Foram 9 milésimos de segundo, que fez com que o Mick Schumacher se mantivesse entre os 10 primeiros e o Mick por 2 corridas consecutivas agora passando por Q3. Muito, muito bom. E o Albon faltou um pouquinho, 12ª colocação. A Williams tem um carro com cheio de upgrades, novidades, atualizações na última etapa, mas até agora não fez tanta diferença assim. Poles totais no ano, Leclerc 6, Verstappen 2, Pérez 1, Sainz 1. Vitórias totais no ano, Verstappen com 6, Leclerc 2, Pérez 1, Sainz 1. Você vê que é exatamente uma inversão em termos de poles e de vitórias, né? O Leclerc com 6 poles e o Verstappen com 6 vitórias. Há poucas semanas atrás nós não iríamos acreditar, né, que a Mercedes estaria ali em terceiro, a menos de 2 décimos do mais rápido até o momento. Muito, muito bom a gente vê a Mercedes andando bem. Olha o Mick aí, ó. Amanhã tem matéria especial no BEC, no Band Esporte Clube com Mick Schumacher. Fala, Mari. A última vez que as duas Haas foram para o Q3 foi no Canadá e com chuva. Quer dizer, não é um acaso. E a Haas anda bem aqui, né? Bem lembrado. Não, e a Haas tem o seguinte, né? O Magnussen é a 7ª vez que ele vai para o Q3. O Mick é a 3ª
sendo segundas seguidas. E o único que foi para o Q3 em todas as classificações é o Verstappen, com 11, depois Leclerc 10, Sainz 10 e Pérez 10. A turma vai se divertindo nas arquibancadas do Red Bull Ring. Daqui a pouquinho teremos o início do Q3. Leclerc, Verstappen, Hamilton, Sainz, Russell, Pérez, Magnussen, Ocon, Alonso e Mick Schumacher. A gente vê esse ranking aí de curvas de alta velocidade, né? Leclerc mais rápido e o Verstappen apenas na quarta colocação nesse quesito, a quase 2 décimos de segundo do Leclerc. Amanhã, a partir de 7h20 da manhã, nós estaremos no ar e às 7h30 tem o TL3. E depois, às 10 da manhã, horário de Brasília, você vai curtir todas as emoções da corrida sprint. Perdão, deixa eu fazer uma correção aqui. Amanhã, a partir de 11h30 da manhã. Domingo, sim, às 10 da manhã, será a corrida sprint. A corrida regular, a sprint será no sábado às 11h30 da manhã. Eu estava falando de quem mais vezes foi ao Q3, vocês querem um recorde ao contrário? Latifi ficou 10 vezes no Q1, mas conseguiu ir ao Q3 na última corrida. Exatamente, primeira vez, né? Primeira vez. Tá só precisando marcar os pontinhos dele, ainda que não marcou, né? Tem alguma inspeção feita no carro do Sainz, ali na parte traseira do carro do Sainz. Temperatura ambiente 19 graus, a umidade em 34% e a temperatura da pista 38 graus nesse momento. Nós teremos uma paralisação depois do Grande Prêmio da Áustria. Uma semana de paralisação e aí nós vamos para o Grande Prêmio da França, no fim de semana dos dias 22, 23 e 24 de julho em Paul Ricard e depois no Hungaroring, nos dias 29, 30 e 31 de julho. Aí a Fórmula 1 vai fazer um período de férias que começa no dia 31 de julho e acaba no dia 26 de agosto, o Grande Prêmio da Bélgica, sempre retomando as ações, o Grande Prêmio em Spa-Francorchamps, o Grande Prêmio da Bélgica 2022. Já que em 2021 não teve corrida. Pois é. Pois é, não teve, mas oficialmente teve, né? Que foi um erro absurdo aquilo. Exatamente. Pouquinho de demora para o início, a temperatura da pista agora caiu 2 graus, foi para 36 graus na aferição feita pela FIA. Pouquinho de demora para o reinício dessa classificação, sexta-feira de classificação para o Grande Prêmio da Áustria. São as emoções da Fórmula 1. Vai começar dentro de mais alguns instantes. Aí depois teremos Bélgica, Holanda, Itália, Singapura, Japão, Estados Unidos, México e Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, que é a penúltima etapa, depois Abu Dhabi. São Paulo vai ser entre os dias 11, 12 e 13 de novembro, com casa cheia, lotação esgotada, gente saindo pelo ladrão, já tem cambista vendendo ingresso. Olha aquilo que a gente falou no Q2, Sérgio, o incidente do Sérgio Pérez, incidente não, ele simplesmente, a dúvida é se ele passou dos limites de pista ou não na curva 8, eu acho que sim, e está sendo investigado agora, talvez seja isso que esteja fazendo o início do Q3 ficar um pouco atrasado. Exatamente. Tem que resolver a situação do Pérez para ver se ele faz parte do Q3 ou o piloto que ficou na 11ª colocação, Gasly. No caso o Gasly, assume o posto dele.
que não vai dar nada não. Já está decidido. Chegaram um veredito, né? Vamos ver quem entra na pista agora. Já está na regressiva, já estamos na regressiva. Interessante que agora foram para o Q1 apenas 5 equipes, né? 2 carros da Ferrari, 2 da Red Bull, 2 da Mercedes, 2 da Alpine e 2 da Haas, que é um resultado excepcional para a Haas. Campeão mundial foi para a pista. Ver o que aconteceu com o Pérez. Ele passou. Passou. Olha, vai ser investigado ele depois, passou mas também. Ué, o que vai adiantar? O Gasly seria o mais prejudicado? Sabe o que é, Sérgio? É mais uma ineficiência, demonstração de ineficiência da direção de prova. Isso é impressionante. Extremamente fracos, assim. Impressionante. Você não pode mudar um regulamento durante o jogo, como fizeram em Silverstone. Essa questão do Pérez, ficou claro que ele passou dos limites de pista, então muito, muito ruim para o esporte. Imagine, ele não estando aí era uma coisa completamente diferente. A AlphaTauri tem que entrar com uma reclamação, né? Mas aí se é investigado, né? Foi anotado ali, vai ser investigado. Aí tá, o Sérgio Pérez então não está. Aí o que acontece com ele? Ele vai para a 11ª ou vai para a última posição? Vai saber. E aí você tira a chance de um piloto que é o Gasly de estar numa posição melhor. Quem sabe chove agora e ele faz a pole. Você entende? O pior que poderia acontecer com ele, se é deletada a volta dele, aquela foi a única volta dele, ele vai ser 15º. E no último ele não vai ser, porque aconteceu durante o Q2, que os 15 primeiros participou do Q2. Agora, é muito fácil esse negócio não ter necessidade de ser investigado após a classificação. Pode investigar, é uma coisa que no visual você consegue ver. A gente viu... Tem sensores para isso. Tem sensores, tem um olhômetro também ali. Deu para ver claramente que ele passou dos limites de pista. Vamos nessa então, pouco mais de 8 minutos para o encerramento da classificação. Você fica ligado aqui no Band Esportes que você vai acompanhar tudo. O Hamilton vinha numa volta boa, mas ele tirou o pé. Todos calçados com pneus vermelhos, pneus macios. É estranho, né? Que ele tinha feito o melhor primeiro setor e tirou o pé. Talvez tenha sentido alguma coisa aí. E o carro tá bom, ó. O Russell foi para primeiro. O Russell virou um 5.452, o Ocon um 5.779. Agora o Leclerc, que faz a volta mais rápida, virou um 5.183. Verstappen vem com o melhor primeiro setor. Vem para desbancar o tempo do Leclerc. Você está vendo no wipezinho, nesse recorte pequeno, à esquerda ali, o Verstappen. Que está logo atrás do Leclerc na pista. O Sainz vai passar. Passou, fez um 5.300. Ficou com o segundo tempo o Carlos Sainz. Acho que o Verstappen passou dos limites ali. Verstappen vem junto com o Pérez. Pérez sobe para quarto. O Verstappen em primeiro com 5.092. Os melhores tempos vão ser. O torcedor tá de pé. O torcedor Eles tá vão sentar domingo depois da prova, esses aí. Não, daqui a pouco para tomar cerveja lá fora. Serginho. Fala, Mari. Lembra em 2020, que foi o primeiro pódio do Lando aqui, que ele olhava para essa torcida e dizia: fico muito feliz de ver essa torcida toda aqui para mim, todo mundo de laranja. É verdade. Bem lembrado. Aliás, ele ficou com dor no maxilar, né? Ficou 5 dias rindo ininterruptamente. Ele dormia rindo, tomava banho rindo. Russell tem um quinto tempo, vai fazendo a sua melhor volta, mas ainda 4 décimos do tempo do Verstappen. A pergunta é, por que o Hamilton, se ele abortou aquela volta, Errou o por que ele não Hamilton foi pro Olha o box? Hamilton. E bateu o Hamilton. Bateu Lewis Hamilton. Bandeira Vamos ter vermelha. a bandeira, acho que uma vermelha, hein? No momento bandeira amarela, mas deve pintar a bandeira vermelha aí. Não entendi por que ele não foi pro box para trocar pneu. Bandeira vermelha. E o tempo está parado com 5.29. E esse Fato incomum acontece.
A torcida comemora, fato incomum, porque é difícil a gente ver o Hamilton batendo, né? Muito difícil, muito difícil. Fiscal perguntando para ele. A galera adorou. Pois é. Olha, Bateu batida feio, hein? mais ou menos forte, e o problema é que esse impacto lateral normalmente acaba afetando o câmbio também. Não é nada preocupante, né? Bateu nos pneus ali. Ele perdeu a traseira na entrada daquela curva, que, se não me engano, é a curva número 6. É uma curva de alta velocidade. Retinho aqui, Max. Olha a marca dos pneus ali, ó. Damn, I'm so sorry, guys. So sorry to damage the car. Bom, ele está pedindo desculpa, muito chateado por ter estragado o carro, principalmente numa classificação, né, que talvez ele teria a chance de lutar pela pole position, veio muito bem em todos os treinos, desolado, mas isso faz parte, né, Sérgio? Só acontece com quem está tentando. O Hamilton tem mais do que crédito na casa, faz parte do negócio. Verstappen ali agora olhando as imagens. Levantou até a viseira para olhar direito. Geralmente ele fica ali com a viseira baixada, ele levantou a viseira para olhar ali no monitor e se certificar do que aconteceu realmente. E o erro, a batida foi bem na frente da arquibancada 100% holandesa. Por isso que eles gritaram como se fosse um gol, né? Essa batida aí do Hamilton. Ou seja, o rival, para eles, ainda é o Hamilton, não é nem Ferrari. Ele tem momentaneamente a 8ª posição, o Hamilton, mas o Alonso e o Mick Schumacher ainda podem vir para a pista e tentar tomar essa posição do Hamilton. Não, eles vão tomar, né? Porque a volta do Hamilton, a única que ele tem é 1,13 alguma coisa, bem lenta, e o Mick Schumacher e o Alonso não fizeram uma volta rápida. Então, a nossa situação normal vai ser cair pelo menos para 10º aí. Se ele tivesse completado aquela primeira volta dele, ainda tinha talvez um 6º, 7º para defender. Vamos agora o que entender. aconteceu? Vamos ouvir também? Aquilo na entrada da curva, perdeu a traseira, ele perdeu um pouquinho ali o ponto que ele queria ficar perto daquela zebra interna ali, aí acaba pegando um pouquinho da parte com menos borracha, perde aderência, vai na brita e não tinha mais o que fazer. E é uma curva muito rápida, né, Marcos? Quando tenta consertar, já era, né? Já era. Você vê que ele tenta sobresterçar, né? Ele esterçou. Quando ele tenta sobresterçar, já era, perde o carro. E ali a 200 e tanto por hora naquela curva, não tem muito o que fazer. Vamos ver mais uma vez. Tudo já na entrada, aí, ó, passou longe ali um pouquinho da zebra interna, pega a parte com menos borracha, menos aderência, perde a traseira e pimba. Portanto, a batida de Lewis Hamilton, ele balança a cabeça de forma negativa, imagens recuperadas ainda de dentro do cockpit da Mercedes. E aquele dilema, né, Sérgio? Se ali a área de escape fosse inteira de asfalto, ele não teria batido. Mas cai na brita, vira passageiro. E isso acontece porque alguns circuitos que recebem tanto corridas de carro quanto de moto, aí tem brita. Que é o caso da Áustria. Que é o caso da Áustria, exatamente. Caso de Silverstone também. Também da grande maioria dos circuitos, né? É. Coisa rara, né? Ver o Hamilton batendo. Sozinho. Tão raro sozinho. que a gente nem lembra quando foi a última vez. Ia perguntar para vocês força. Isso. Eu ia fazer essa pergunta capciosa para ver se vocês dois, com essas memórias... Ele bateu ano passado, se não me engano, na Bélgica, mas não foi na classificação. Foi num treino livre que ele bateu lá, isso eu lembro, mas em classificação, para te falar a verdade, eu não lembro não. E até o momento, Max Verstappen, que eu tive a impressão que ele também passou dos limites de pista ali na curva da vitória, mas até agora ninguém falou nada. Será que é o Christian Horner que está de comissário? Pelo andar da Sérgio? carruagem, se falar, vai ser no ano que vem só, Pois né? é, né? Sérgio, o Fred Sabino está me corrigindo aqui que a batida do Hamilton que eu falei que foi em 2021 foi em 2019. Errei por apenas 2 anos, Sérgio Maurício. Hamilton já chegou ali na área de boxe. Será que há necessidade de passar pelo centro médico? Dependendo do tamanho do impacto, é o protocolo, né? Então, eu acho que o impacto não foi muito forte, mas talvez tenha sido forte o suficiente para o Hamilton ter que passar lá com os médicos daqui a 5 minutos, reinício do Q3. Eu acho que é para onde ele foi mesmo, para o centro médico. Daqui a 5 minutinhos, portanto, teremos o reinício. Vamos ver de novo?
Leclerc reclamando de um carro lento ali, né, entre a penúltima curva e a última curva, que por mais que estava fora do traçado, atrapalha. O Leclerc dizendo, olha, não tem como... e foi o Hamilton, hein? Não tem como não ser penalizado. Na hora ali não consegui ver que carro que era, mas o Leclerc já falou, não tem como o Hamilton não ser penalizado. O Leclerc deu uma saidinha ali do cockpit e agora está voltando. Verstappen e Leclerc separados por 0.091. Torcida do Hamilton e agora, ó, tristes. Não deu. Chegou o carro do Hamilton agora na área de boxe ali. Não, simplesmente tiraram do traçado, colocaram na parte de trás ali, estragou bastante. Olha, Sérgio, esses impactos laterais não foi um impacto muito forte, não foi na barreira de pneus, mas é comum a suspensão aqui quando quebra, os braços de suspensão furarem o monocoque ou quebrarem ou marcarem. E se isso acontece, tem que trocar o monocoque, aí tem que largar do box. Vamos ouvir de novo? We've got the rest of the session currently in P8 and we're going to end up in P10. O Hamilton has gone back out, I imagine. Mesmo ainda assim, humor britânico, né? To be on course. É interessante, né, Sérgio? Eu tô rindo, não é que é muito engraçado, quase um humorzinho quase negro. O Hamilton ainda sem ar do impacto, mas o competidor é tão forte, fala assim, que lugar que eu tô? O cara fala, você tá em oitavo, mas você vai provavelmente acabar na 10ª colocação, porque o seu tempo foi bastante lento. A única volta que ele completou que não foi a volta boa, mas é legal de ver esse instinto de competidor. O cara tá lá ainda sem ar do impacto que ele sofreu dentro do carro, mas já perguntando que posição que ele tá. Belo capacete do Mick Schumacher, né? A pintura do capacete do Mick é muito bonita. Tá aí o Carlos Sainz. O Mick, né, Sérgio, que marcou seus primeiros pontos, e é impressionante o que um bom resultado traz, e principalmente no caso do Mick, né? Imagina o tamanho da pressão de ser filho do 7 vezes campeão mundial Michael Schumacher, todas essas expectativas. Você sabe que a coisa que eu mais lamento nisso tudo, nessa situação toda, é não ver o Schumacher poder assistir isso tudo. Pois é, né? nossa. Puxa, se o Schumacher estivesse ao lado do Mick, imagina o apoio que ele daria, né? As portas que ele poderia abrir, a ajuda técnica, né? A ajuda de um pai e também de um coach, né? De tudo, né? Puxa vida, eu não me conformo com essa coisa do Schumacher, eu não me conformo com isso. Menos de 2 minutos. Mas a vida segue e agora sem Hamilton, os demais podem pensar melhor aí. Verstappen, Leclerc, Sainz, Pérez, Russell, Ocon, Magnussen, Alonso e Mick Schumacher. Nós vamos ter 2 minutos para a regressiva de 5:29. E esse é o tempo que exatamente onde o cronômetro foi paralisado. Tudo indica que, se não houver zebra, a briga vai ser mesmo entre Verstappen e Leclerc. O Sainz melhorou muito em relação ao que ele estava andando, mas ainda está longe, ainda está 2 décimos. O Pérez foi até agora um fim de semana bem negativo, ele conseguiu entrar, a gente viu como. E o Russell estava fazendo uma boa volta agora, quando o Hamilton bateu. Um minuto para a reabertura do box. Amanhã, 7h20 da manhã, o TL2. E depois, às 11h30, a prova sprint. E o vencedor da sprint vai ser o que vai largar na frente na corrida principal, na corrida regular de domingo, a partir de 9 da manhã a transmissão e às 10 da manhã a largada na Áustria.
Senhores, podem liberar os pilotos aí. Agora o Hamilton está voltando. Podem liberar os pilotos aí, porque já já vai abrir o box. 3, 2 e 1. Está aberta de novo a classificação para o Q1. Quando o Hamilton parar de correr, ele vai arrumar um lugar para a Ângela no staff dele. O que ele for fazer na vida, ele vai levar a Ângela, não tem a menor dúvida, né? Porque existe ali uma amizade, uma cumplicidade, uma confiança total, né? Você vê, nenhum piloto do grid tem uma pessoa que está ali o tempo todo, uma espécie de faz tudo, de serviços gerais para o Lewis Hamilton. Sempre na zona de abertura da asa móvel. Menos de um segundo do Hamilton. Exatamente, e eles são muito amigos, eles têm uma parceria. Ela duvidou que ele chegasse no pódio no Canadá, ele foi e jogou ela dentro da água no Canadá. É muito legal, ela cuida do Roscoe. Ela falou que você jogaria. Ela falou que você jogaria. Faça esse jogaria, deixa que eu jogo. É uma parceria fantástica dos dois, é muito legal, muito bacana. E ele é uma pessoa que é dotada de um condicionamento físico e psicológico muito grande. Ela é ex-atleta, ciclista, maratonista. Ela ajuda demais o Hamilton em tudo e até mesmo na parte motivacional. É muito legal essa parceria. Cadê? Serginho. Cadê? 4 minutos. Cadê, Mari? Ah, pois é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o tempo. Às 19 horas, agora são 18h06 aqui, às 19 horas só o Pérez vai nos comissários de pista, tá? Para resolver aquela questãozinha. Sei. Então, mais uma hora depois que tudo acabar, para resolver se ele vai ser punido ou não. Pode pedir pizza hoje, tá, Mari? Pode pedir pizza. E nesse tipo de situação não tem nem que chamar o piloto, né? Porque o piloto não tem nada pra falar. Tem as imagens e vocês analisam e vê o que aconteceu. Se perguntar pra ele, vai dizer, eu não saí da pista não, eu? Não tava nem lá. Não era eu. Não era eu, não, era o outro. Russell, primeiro aí, não, tem um carro à frente dele. É o Albon. Hora da verdade agora, hein? Albon e Russell, os dois estão na pista. Desculpa, Albon não, Alonso. Falei Albon aqui, Alonso. Albon é o 12º e já está fora. Alonso e Russell na pista. É sempre aquela história, né? Todo mundo quer ser o último carro a entrar na pista para pegar a pista com um pouquinho mais de borracha, que sempre faz uma diferençazinha, mas ao mesmo tempo também tem o risco da bandeira amarela. Uhum. A esperança da Mercedes agora está... Opa, mas também? Eu falei da esperança da Mercedes, meu Deus. E olha a bandeira amarela. George Russell. Bateu também. Estragou bem bandeira vermelha, provavelmente aí, bandeira vermelha. De novo bandeira vermelha. Rapaz. A Mercedes vai ter bastante trabalho, hein? E os dois carros estragaram do mesmo... Aquele schnitzel que eles tinham marcado de comer, cancela. Schnitzel com strudel, já era, amigo. Manda entregar no box. Manda de delivery. O pessoal todo do strudel tá aí, ó. Estragou bem strudel, menos. Tá vendo a lourinha? Strudel, né? Não. Vai comer não. Hoje não. Coisas incomuns, né? Coisas erros do George Russell e do Hamilton em treino. E vinha uma volta boa, né, Sérgio? Na última curva, na aproximação. Foi de uma vez só, né? Cadê o sorry guys? Okay. Yep. So red flag. E aí ele nem pegou Brita, né? A Brita ela é naquele outro metrozinho lá. Ele foi mesmo no asfalto. Ele deu sorte que ele não bateu naquela barreira anterior, que senão o impacto seria ainda mais forte. Exagerou um pouquinho na aproximação ali. Foi pro tudo ou nada, ele já tinha acabado de falar, a esperança da Mercedes é com o... Oh, que língua. Oh, meu Deus. E ele vinha numa volta melhor do que a dele, né, Regi? Vinha. Ele fez um setor amarelo, mas o segundo era muito bom. Bom, de mãos dadas, Hamilton e George Russell. Os dois bateram. Só que pelo menos o Russell tinha uma volta boa, né? No momento ele está na 5ª colocação. E uma 5ª colocação segura, né? Porque o Ocon que está atrás dele está bastante distante, um pouco mais de 3 décimos de segundo, Já o Hamilton
uma situação um pouco mais complicada. Bom, uma volta de 1,6, faltando 2,31, vamos ter uma volta aí, né? Sim, uma volta só. Uma volta. O Russell pode, de fato, manter essa posição, a não ser que o Alonso volte a andar como ele vinha andando aí nos treinos livres. E o Verstappen deu sorte, que ele estava saindo do box quando deu bandeira vermelha, fecharam o box, ele pode voltar, vai colocar mais uma vez a manta para aquecer os pneus. E aí, um dos membros da equipe Mercedes aí, pensando que vai ter que sair da tarde do autódromo hoje. É porque o Mick Schumacher não completou volta ainda, né? Mas ele chegou a sair da pista, saiu para a volta com o pneu zero. Ele não completou. Ele, qualquer que seja a volta que ele fizer, ele vai virar melhor do que o Hamilton. Do contrário, o Hamilton ainda é nono e o Schumacher 10º. Okay, we've got red flag. For what? So Russell went off at turn 10. He lost it in entry of turn 10, Russell, and spun in the barrier with the... Bom, as equipes comunicando os pilotos aí, tanto da Ferrari, com o Sainz, quanto da Haas, com o Magnussen, que teve um acidente na curva 10 ali, e que foi com o George Russell. Vamos ao rádio do Ocon? We got Russell off exit turn 10. What does that mean? It means we're going to box. We're going to box and we're going to get ready to go again. Mesma coisa com a equipe Alpine. Melhor grid do Mick Schumacher foi exatamente na prova passada em Silverstone, quando ele conseguiu o 8º lugar. Opa, uma situação aí, ó. Vai ter uma investigação com o carro do Russell, com o Russell, né? Entrando na pista sem permissão. Eu não sei se isso quer dizer, Sérgio, que ele saiu ali do carro dele, atravessou a pista sem ter tido a permissão para fazer isso. O piloto não pode sair e atravessar simplesmente. Os fiscais têm que autorizar ele está cumprimentando aí todos os membros da equipe. Mas já não tinha bandeira vermelha? Mas mesmo quando tem a bandeira vermelha, alguns carros podem estar ainda no circuito. Carros de serviço também podem. Eu não sei se é em relação a isso ou não. Porque mais uma questão de regulamento agora. A outra coisa poderia ter sido ele entrar para sair do box para a pista antes de abrir a pista da bandeira verde. Eu não sei se foi isso também. Mais uma vez o replay do acidente dele. Como esse acidente foi ali na última curva, talvez ele tenha atravessado a pista sem autorização da direção. Justamente isso, ó, que é o caminho que o piloto faz normalmente, mas talvez sem autorização da direção de prova para ter feito isso. Só pode ter sido isso. Piloto lembra disso na hora que acontece uma situação como essa? É difícil. Às vezes não, às vezes não. Às vezes ele vê a seguinte coisa: bom, já tem bandeira vermelha, todo mundo está no box, vou voltar pro box. Exatamente. Acho que tem coisas mais importantes para serem resolvidas aí do que essa situação de atravessar a pista. Tudo bem se é segurança, faz parte da segurança, mas acho que as prioridades são outras agora. Sim, sim. 5 minutos para que tenhamos o reinício depois de 2 bandeiras vermelhas no Q3. Tivemos 2 bandeiras vermelhas no treino livre 1 e 2 especificamente no Q3. Essa é a 35ª edição do Grande Prêmio da Áustria. O circuito de Spielberg recebeu 2 provas em 2020 e 2021. As outras foram chamadas GPs da Estíria. Bom, mais uma investigação para depois que acabar a classificação do Russell em relação a essa questão de ter atravessado a pista. Essa não tem problema, porque essa não vai mudar muita coisa. Já a do Pérez não tem cabimento de ser investigada depois do final da classificação. A do Russell vai dar multa em dinheiro. Provavelmente multa. Olha a menininha no colo do... Coisa linda. Muito legal. Os maiores vencedores do GP da Áustria são Alan Prost, 83, 85 e 86, e Max Verstappen em 2018, 19 e 20, com 3 vitórias cada um. O holandês ainda venceu o GP da Estíria em 2021, depois de 2
Com 2 vitórias vem Ronnie Peterson, 73-78, Alan Jones, 77-79, Mika Häkkinen, 98-2000, Michael Schumacher, 2002-2003, Nico Rosberg, 2014-2015 e finalmente Valtteri Bottas, que também tem 2 vitórias em 2017 e 2020. E só um brasileiro venceu, Emerson Fittipaldi, em 72, senhor Reginaldo Leme. Na penúltima corrida, antes de ganhar o título, que foi em Monza, foi menos de um mês depois, e estranho diante dos números do Schumacher, né, ver que ele só ganhou 2 vezes na Áustria, que é a Áustria e Alemanha praticamente ali juntos, né, mesmo idioma e tudo, e das 2, uma foi o presente, né? O presente que a Ferrari deu fazendo o Rubinho entregar a posição na linha de chegada. Niki Lauda em 7-4, 7-5 e 7-7. René Arnoux em 79, 80 e 81. Nelson Piquet em 82, 84 e 87. Valtteri Bottas 2017, 18 e 20. Todos com 3. São os recordistas de poles da Áustria. Todos com 3. Então, Lauda, Arnoux, Piquet e Bottas são os caras que mandam nas pole positions, cada uma com 3. Ou seja, esse ano o recorde não será quebrado. Mick Schumacher vai entrar na pista para garantir pelo menos o 9º lugar e não ficar atrás do Hamilton. Mari? E a Mercedes diz que mudou o acerto dos carros do treino livre para a classificação, para que eles obviamente ficassem mais rápidos, mas pelo jeito ficaram mais nervosos também, porque é muito estranho esses 2 pilotos baterem sozinhos desse jeito, né? McLaren é a equipe que mais venceu o GP da Áustria, tem 6 vitórias e com 5 vitórias vem Ferrari e Mercedes. São as equipes dominadoras desse grande prêmio. Você vê o que já foi a McLaren e por isso ela tem torcida no mundo todo, especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil, porque correram principalmente o Senna, correu o Emerson foi campeão, o Senna foi campeão, o Senna foi tricampeão pela McLaren, o Emerson foi uma vez campeão. E foi o carro, não a equipe, mas o carro da primeira corrida do Nelson, da segunda corrida do Nelson Piquet. Por coincidência na Áustria, eu acho. 88 e 78. Era uma McLaren particular que o dono da equipe chamava-se Bob Spershot. Patrocínio da Chesterfield. Ainda podia cigarro na Fórmula 1. E vai valer a partir de agora, hein? McLaren numeral 29 naquela oportunidade. Era uma M23 equipada com motor Ford Cosworth, Reginaldo V8. Ele não completou a prova por acidente. Já na corrida seguinte, a Brabham puxou ele. Bom, com a equipe falando que tem bastante carros na frente dele e para ele fazer a volta de aquecimento da maneira que ele quiser. Menos de 2 minutos. Estamos chegando no finalzinho da classificação. Classificação tumultuada, acidentada. Carros fora da pista. Primeiro acidente com Hamilton, depois acidente com George Russell. Os 2 carros da Mercedes fora da briga pela pole position. E esse aí tá muito, mas muito próximo da sua pole. Mais uma, né? Todo mundo de pneu zero macio. O Verstappen, o Leclerc, o Sainz, o Pérez. Max tem 15 pole positions na carreira. Também o Ocon e Alonso. E claro, o Schumacher, o Mick Schumacher, que não tinha dado volta nenhuma.
Lembrando que o Russell tem um tempo bom marcado ainda, que é de 1:05.431. Ele ocupa a 5ª posição, mesmo apesar do acidente, esse tempo ainda está validado. E para os torcedores do Hamilton é importante lembrar que como a gente tem uma corrida amanhã, ele pode recuperar algumas posições para a corrida que vale mais pontos que para a corrida principal do domingo. Exatamente. Amanhã, a partir de 11h30 da manhã, na tela da Band no Band Esportes, você vai acompanhar a corrida sprint. A primeira parcial do Leclerc não é grande coisa, já 12 centésimos mais lento do que a volta do Verstappen. Então, por enquanto, o Verstappen aí favorito para manter essa pole. A primeira parcial do Verstappen não foi tão boa quanto a dele, mas apenas 5 centésimos da sua primeira parcial, ou seja, ainda tem condições de melhorar um pouquinho o seu tempo. Leclerc mais uma vez acima na segunda parcial também. O Sainz está melhor do que ele. Mas a pole está na mão do Verstappen. Leclerc no último setor consegue esperar o Leclerc. Boa volta, num setor apenas, hein? Leclerc tem a pole provisória. Sainz em segundo. Charles Leclerc. Verstappen num 4.984 para acabar com a concorrência, para detonar tudo, para levantar o torcedor com a camisa laranja. Mais uma pole, a 16ª pole position de Max Verstappen. Uma pole espetacular que ele arrancou no último trecho. No último trecho de pista, Max Verstappen conquista sua 16ª pole position na carreira. Uma pole importantíssima para Max Verstappen. E com Leclerc e Sainz ficando a menos de 1/10. E todos eles melhoraram somente no terceiro setor, né, Regina? Os dois primeiros setores não foram grande coisa, mas pelo menos próximos ali dos melhores setores. E no último setor, todos eles melhoraram. 7ª pole do ano, 16ª na carreira e 7ª pole do ano. Max Verstappen disse, olha aqui, a casa é minha. A torcida tá comigo, a fumaça é pra mim. Então foi lá e cravei 1.4.984 e ele larga na frente na corrida sprint. Reginaldo Leme. Tudo parecia. Bom, vamos ver o Verstappen agora. Pole position for tomorrow, so you can stay on track. Well done. Pole position para amanhã. De fato, tudo estava na mão dele, mas porque as voltas do Sainz e do Leclerc não eram tão boas, o Leclerc ainda conseguiu no último setor, só que o Verstappen aí, claro, avisado pela equipe, então ele deu o que podia aí no último setor para de novo roubar aquela pole que teoricamente já seria dele mesmo. Espetacular a volta do Max Verstappen, o único cara na pista que andou na casa de 1.4, os demais todos 1.5, 1.6, enfim. Max Verstappen não deu chance para concorrência, a Red Bull em casa, na sua própria pista, na pista própria da Red Bull, marca a pole position muito importante para a equipe Red Bull. Olha a torcida, Sérgio, realmente muito, muito legal. Com essa pole position, a Red Bull, em 336 grandes prêmios, conquista a 77ª pole position. Então, pole position 77 da Red Bull, pole position 16 na carreira do campeão mundial. E um contraste, né? Na última corrida ele foi muito vaiado, agora aplaudido. Super Max Verstappen. Recebendo orientação ali o Max Verstappen para entrevista? Já tá com o microfone na mão. Billy Monger de novo fazendo entrevista. Max Verstappen, mais uma pole position aqui na Áustria. Os fãs estão loucos aqui.
parabéns, você teve muito sucesso aqui nessa pista. Como foi essa volta depois da bandeira vermelha e tudo mais? Bom, foi uma espera muito grande. Nunca é legal quando você tem uma bandeira vermelha, depois voltar para a pista. A pista mudou um pouco, o vento mudou de direção um pouco também. Mas foi uma classificação muito boa, foi muito desafiadora. A pista é muito difícil de fazer uma volta boa aqui, não tem muitas curvas, é muito fácil de cometer um erro. Mas estou muito feliz com a pole e também acho que tem um carro bom para sábado, manhã e domingo. A última vez que você correu aqui em Silverstone, a última vez em Silverstone, na corrida não foi muito boa para você, teve um problema com o seu carro. Amanhã você tem a corrida sprint, mas tem pontos também para ser disputados. Qual que vai ser a sua estratégia para a curva 1? Você vai ser agressivo como sempre ou vai tentar ser mais conservador? Bom, nós temos um carro muito bom para a corrida. A classificação não é o ponto forte para a gente, mas o carro para a corrida é muito bom. O importante é largar bem e fazer uma boa corrida. Tudo pode acontecer, mas estou feliz com o carro que eu tenho. E, finalmente, sobre os fãs aqui, não é uma corrida local para você, de casa, mas parece que é. Você consegue ouvir toda a torcida aqui por você. Como é que é para você? É muito legal ver a torcida aqui, todo o suporte que eu tenho aqui ao longo dos anos, e isso realmente me traz um sorriso no rosto, e eu espero fazer uma boa corrida para eles aqui também. Boa sorte, parabéns. Terceira pole position no ano do Verstappen. Ele foi pole na Emília-Romanha, no Azerbaijão e agora. Uma classificação foi difícil aqui, muito difícil. Vários pilotos erraram aqui. É muito desafiante essa pista aqui, né? Com certeza, nós todos ficamos muito próximos na classificação. Na última volta eu tive dificuldade de aquecer os pneus. A gente ficou muito tempo parado no box, mas o Max foi um pouquinho mais rápido. Parabéns para ele. E vamos fazer uma boa corrida amanhã. Nas últimas corridas, o problema que vocês tiveram, vocês têm sido muito fortes na classificação e na corrida nem tanto. Amanhã, ou o resto do final de semana, como é que vai ser para vocês aqui? É uma oportunidade de marcar bons pontos aqui com a corrida sprint. E você vai estar calmo na curva 1 ou você vai atacar? Como é que vai ser a sua estratégia para a corrida? Eu só quero ter uma corrida limpa. Já faz algumas corridas que vem sendo muito difícil para nós. Eu só espero que tenha um final de semana bom, limpo e chegar no resultado que a gente merece. Bom, tem pontos para você marcar e domingo. Boa sorte ao longo do final de semana. Carlos Sainz, mais uma top 3 na classificação para continuar no momento bom que você está. Resume como foi sua volta para a gente aqui. Você cometeu algum erro ou foi tudo uma volta boa? Como é que foi hoje? Quando você olha quanto próximo estamos os 3 primeiros, um 10º poderia nos colocar na pole position. Mas foi bom. Mas a volta foi boa o suficiente para os 3 primeiros. Os pneus estavam muito frios depois da bandeira vermelha. Foi difícil acreditar no carro na curva 1. Não foi a coisa mais fácil do mundo. Mas eu sei aonde eu poderia ter melhorado, onde eu poderia ter ido um pouco melhor, mas estou feliz com o resultado. E nesta temporada, você ganhou um pouco de momento bom agora nas últimas corridas, está melhor, o setup do carro está melhor para você. Como é que vai ser para você o resto do final de semana? Você acha que você pode lutar pela vitória? Eu estou chegando, estou me acostumando, acho que eu estou mais forte agora, no Q3 estava bom. E agora fiz o meu melhor no Q3. O progresso está acontecendo. Estou me sentindo muito mais confortável, mais confiante com o carro nas últimas provas. Tenho ainda um trabalho para fazer, mas acho que para amanhã, na corrida, vou tentar me sentir um pouco mais confortável também, e tanto na classificação de amanhã como na corrida. Bom, se você conseguiu sua primeira pole, também primeira vitória, amanhã você vai tentar chegar e marcar bons pontos. Bom, estou largando na 3ª colocação no lado limpo do circuito. Acho que vai ser uma corrida divertida, com a quantidade de vácuo que essa pista gera.
a abertura da asa móvel e tudo mais. Acho que vai ser uma corrida divertida e vão ser um bom final de semana aqui. Boa sorte para o resto do final de semana e boa corrida. Interessante, Regi, porque é a 8ª vez que ele fica no top 3, né? Em 11 provas, 8ª vez que o Sainz está no top 3. É muito interessante essa definição do grid. A gente está vendo o Verstappen conversando com o presidente da FIA, o Ben Sulayem. É interessante porque o Leclerc e o Sainz estão a milésimos, né? O Leclerc a 29 milésimos, o Sainz a 82 milésimos. É verdade que o Sainz só conseguiu isso no terceiro, na terceira parte, né? No Q3 ele mesmo citou isso, que ele não estava indo bem, nem Q1, nem Q2 e nem nos treinos livres. Mas promete uma corrida bem disputada, e são 100 quilômetros, né? Um terço da corrida normal, mas dá para, numa pista como essa, tem lugar para ultrapassar, tem lugar para brigar. Muito bem, portanto, Max Verstappen mais uma pole position, como eu disse aqui, a terceira pole position dele no ano, a 16ª pole position na carreira. Estão querendo que inverta para ficar exatamente na posição, porque o segundo colocado sempre fica à direita, né, do líder, e o terceiro à esquerda, então o fotógrafo oficial pediu que os dois invertessem ali as posições. E o clima legal entre eles, né, Sérgio? Sempre muito bom o clima entre os pilotos da Ferrari, o Max Verstappen e também o Sérgio Pérez. Até estão brincando ali. Muito bem, estamos completando a nossa transmissão, anunciando para amanhã a partir de 7h20 da manhã. Você acompanha conosco ao vivo e com exclusividade na Band, no Band Esportes, a corrida sprint, o TL2 antes às 7h20. Depois nós vamos ter, olha, o filho do Niki Lauda, Matias Lauda, que é um piloto profissional, ele está ali assinando junto com o Max Verstappen, Niki Lauda, austríaco, tricampeão do mundo. O filho dele está ali assinando também esse pneuzinho legal. Assim como foi na prova de Silverstone, teve a assinatura de um campeão mundial, Nigel Mansell. Amanhã às 7h20 o TL2 na tela da Band do Band Esportes. E no sábado, 11h30 da manhã, a corrida sprint. Domingo, a partir das 9 da manhã, a nossa transmissão. Às 10, a corrida da Áustria, 11ª etapa do Campeonato Mundial. Agradecendo a Mariana Becker, que volta no decorrer da programação e também dentro do Jornal da Band logo mais com a matéria exclusiva sobre a classificação. A Max Wilson e a Reginaldo Leme também. Estamos completando a nossa transmissão. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. 1.4984, pole position para ele, Max Verstappen, líder do campeonato, o atual campeão mundial. E aí, tá ligado? Band Esportes, há 20 anos o esporte está em casa.